Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós vimos que a transformada Z é um caso particular da série de Loran. Essa série é introduzida pelo Teorema de Loran. E este teorema nos diz exatamente como calcular os coeficientes da série. Esses coeficientes são as amostras no tempo discreto do sinal que nós estamos considerando. Portanto, o Teorema de Loran nos fornece um método geral para calcular a inversa da transformada Z. Geralmente, na disciplina de análise de sinais e sistemas, a inversa da transformada Z é calculada por frações parciais. E eu vou mostrar nesse vídeo que o uso do Teorema de Loran demanda menos esforço de cálculo e nos fornece uma expressão mais simples do que o resultado obtido por frações parciais. Então, neste vídeo, nós vamos resolver o mesmo problema do vídeo anterior, mas agora usando frações parciais. Nós vamos comparar os resultados obtidos e comparar também a quantidade de cálculo que cada método demanda. Nós vamos ver também um resultado interessante. Ao resolver o problema por frações parciais, a expressão obtida para o sinal no domínio do tempo é diferente da expressão obtida com o uso do Teorema de Loran. Mas, ao substituir n por 0, 1, 2, 3 e por aí vai, a série numérica gerada por ambas as expressões é a mesma, ou seja, embora sejam expressões diferentes, elas representam o mesmo sinal. Então, se você assistiu ao vídeo anterior e gostou, assista a esse que você também vai gostar. Vamos lá? No vídeo anterior, nós utilizamos o Teorema de Loran para calcular a transformada Z inversa desta função aqui, e obtivemos essa expressão para o sinal no domínio do tempo. Vamos calcular a transformada inversa desta mesma função, mas agora usando frações parciais. Nós fazemos então as multiplicações nessa expressão e obtemos essa fração polinomial, que é uma fração imprópria, porque o grau do numerador não é menor que o grau do denominador. Nesse caso, ele é igual. Portanto, antes de fazer frações parciais, nós vamos ter que dividir os polinômios. Fazendo então a divisão, nós temos z² dividido por z², 1. E agora a gente multiplica 1 por todos os termos do polinômio aqui em cima e colocamos aqui embaixo com o sinal trocado. Então, aqui nós vamos ter menos z² mais 1,5z menos meio. E vamos agora fazer a soma, de modo que esse z² corta com esse. Nós temos aqui 1z mais 1,5z dá 2,5z e ainda menos meio. Assim, essa fração polinomial pode ser escrita como 1, que é o quociente da divisão, mais o resto, que é 2,5z menos meio, dividido pelo divisor, que é z² menos 1,5z mais meio. E essa expressão é igual a 1 mais 2,5z menos meio. E aqui no denominador, a gente volta a escrever como um produto de monômios, z menos 1, z menos meio. Agora sim, nós fazemos frações parciais, escrevendo 1 mais um número a sobre z menos 1 mais um número b sobre z menos meio. Vamos então tirar o mínimo, obtendo aqui embaixo, novamente, z menos 1 vezes z menos meio. E agora, isso aqui dividido por z menos 1 fica apenas o z menos meio que multiplica o a. Então, a vezes z menos meio. E, analogamente, nós vamos ter b vezes z menos 1. Agrupando agora os coeficientes que acompanham o z e os números que sobram, nós vamos ter aqui no numerador a mais b vezes z, que são os números que acompanham o z aqui, e o que sobra é menos a sobre 2 menos b. Embaixo nós temos a mesma coisa.
Agora, ao comparar esta expressão aqui com essa, nós vamos ter o seguinte sistema. A mais B, que é o que acompanha Z, tem que ser 2,5. E menos A sobre 2 menos B tem que valer menos meio. Nós podemos agora somar as equações e obter A menos A sobre 2, A sobre 2, mais B menos B corta, igual 2,5 menos meio, 2. Portanto, o A vale 4. E ao substituir A igual a 4 nessa equação aqui de cima, nós temos que o B vale 2,5 menos 4. Portanto, o B vale menos 1,5. Nós vamos, então, substituir os valores de A e B aqui nesta expressão. Nós concluímos, portanto, que x de z vale 1 mais 4 vezes 1 sobre z menos 1, menos 1,5, que é o valor de b, vezes 1 sobre z menos meio. Agora sim, nós temos uma expressão na forma adequada para que a gente possa consultar uma tabela de transformada z. Nós descobrimos, então, que a transformada do impulso unitário discreto é igual a 1. Portanto, esse número 1 aqui vai ser transformado no impulso unitário quando nós fizermos a transformação inversa. E nós descobrimos também que, ao fazer a transformada de um sinal do tipo a elevado a n menos 1, onde a é um número qualquer, vezes o degrau unitário atrasado de uma unidade, é igual a 1 sobre z menos a. Usando este resultado, nós podemos inverter este termo e este termo aqui. Fazendo, então, a transformação inversa, nós vamos obter o sinal no domínio do tempo discreto dado por delta de n, que é a transformada inversa do número 1, mais 4 vezes. Aqui observe que o a vale 1, portanto, nós temos 1 elevado a n menos 1, que é igual a 1, vezes o degrau unitário atrasado de uma unidade. Então, basta que coloquemos aqui o degrau atrasado. E temos ainda menos 1,5 vezes, agora observe que o a vale meio, portanto, devemos colocá-lo aqui elevado a n menos 1 e multiplicar ainda pelo degrau unitário atrasado de uma unidade. E toda essa expressão deve ser ainda multiplicada pelo degrau unitário, pois, como nós falamos no vídeo passado, todas as amostras para tempos negativos são nulas. Nós obtemos, portanto, esta expressão para o sinal no domínio do tempo discreto calculado por frações parciais. Nós vamos fazer agora novamente a inversão da transformada z pelo teorema de Lorenz. Embora nós já tenhamos feito esse trabalho no vídeo anterior, eu quero comparar a quantidade de cálculos que cada método demanda. Então, eu vou fazer de novo. Primeiro, nós vamos multiplicar x de z por z elevado a n menos 1, pois é esta função aqui que deve ser integrada no teorema de Lorenz, e nós vamos fazer a integração pelo teorema do resíduo. Ao fazer essa multiplicação, nós obtemos essa expressão. E para achar agora o sinal no domínio do tempo discreto, nós vamos calcular o resíduo desta expressão quando o polo vale 1, depois quando o polo vale meio e somar esses resíduos. Para calcular o resíduo quando o polo vale 1, nós vamos reescrever a expressão retirando esse polo e avaliando o que sobra quando z vale 1. E para obter o resíduo quando o polo vale meio, nós vamos repetir a expressão retirando esse polo e avaliando quando z vale meio. Então, nessa primeira expressão, quando z vale 1, nós temos 1 elevado a n, que vale 1. Aqui, 1 mais 1 vale 2. E aqui no denominador, nós temos 1 menos meio, que vale meio. E do lado direito,
Quando z vale meio, nós temos meio elevado a n, portanto, aqui, vezes meio mais 1, que é 3 sobre 2, dividido por meio menos 1, que é menos meio. Por fim, nós obtemos, então, 4, que é 2 dividido por meio, menos 3, porque 3 sobre 2 corta com esse meio aqui de baixo, e o sinal menos está aqui, vezes o meio elevado a n. E tudo isso aqui a gente sabe que deve multiplicar por u de n, porque as amostras para tempos negativos são nulas. Portanto, esse é o resultado a que nós chegamos usando o teorema de Loran e o teorema do resíduo para calcular a integral do teorema de Loran. E agora sim a gente está pronto para comparar os dois resultados. Agora, observe que nós obtivemos esta expressão por frações parciais e esta expressão pelo teorema de Loran. Nós vamos mostrar que, embora elas sejam bem distintas, ao substituir n pelos valores 0, 1, 2, 3 e por aí vai, ambas as expressões geram a mesma série numérica. Portanto, embora sejam diferentes, elas representam o mesmo sinal. Para n igual a zero, nós temos então, pela expressão obtida por frações parciais, que x de zero vale delta de zero mais 4 vezes u de menos 1, porque n é zero, menos 1,5 vezes meio elevado a menos 1, vezes u de menos 1, tudo isso multiplicado por u de zero. E veja que delta de zero vale 1, u de menos 1 vale zero, aqui também, e u de zero vale 1. Portanto, x de zero vale apenas 1, aqui do lado esquerdo, no resultado obtido por frações parciais. Agora, na expressão obtida pelo teorema de Loran, aqui do lado direito, nós temos que x de zero vale 4 menos 3 vezes meio elevado a zero, vezes u de zero, que é 1. Portanto, x de zero aqui vale 4 menos 3, já que meio elevado a zero é 1, que vale 1. E assim nós obtemos que x de zero vale 1, tanto na expressão obtida por frações parciais, quanto na expressão obtida pelo teorema de Loran. Agora, para n igual a 1, nós vamos ter, aqui do lado esquerdo, na expressão obtida por frações parciais, delta de 1 mais 4 vezes u de zero, porque agora o n vale 1, menos 1,5 vezes meio elevado a zero, vezes u de zero, tudo isso multiplicado por u de 1, que vale 1. Nem vou colocar. Agora, delta de 1 vale zero, e u de zero, 1. E aqui também. Portanto, x de 1 aqui vale 4 menos 1,5. Portanto, x de 1 vale 2,5. Agora, pela expressão do lado direito, aqui do teorema de Loran, nós temos que x de 1 vale 4 menos 3 vezes meio elevado a 1, vezes u de 1, que é 1. Portanto, x de 1 aqui vale 4 menos 3 dividido por 2, 1,5. E 4 menos 1,5 é 2,5. Portanto, para n igual a 1, ambas as expressões fornecem o mesmo resultado, 2,5. Agora, para n igual a 2, nós vamos ter que x de 2, na expressão obtida por frações parciais, vai nos dar delta de 2, que vale 0, mais 4 vezes u de 1, que vale 1, nem vou colocar, menos 1,5 vezes meio elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes esse integral unitário vai dar 1, porque é u de 1, e esse aqui é u de 2, que também dá 1. Portanto, x de 2 resulta 4 menos 1,5 dividido por 2. Isso pode ser escrito 3 sobre 2 vezes meio, portanto, 4 menos 3 quartos, que dá, então,
16 menos 3 sobre 4, de modo que aqui o x de 2 vale 13 quartos. Agora, aqui do lado direito, nós vamos ter x de 2 igual a 4 menos 3 vezes meio ao quadrado. Isso multiplicado por u de 2, que é igual a 1. Então, x de 2 é igual a 4 menos 3 dividido por 4, que dá também 13 quartos. Então, para n igual a 2, ambas as expressões fornecem o resultado 13 quartos. E, em geral, para n maior do que 1, essa função impulso aqui vai se anular, esse degrau vai ser sempre igual a 1, esse aqui também, de modo que nós podemos reescrever a expressão obtida por frações parciais como x de n igual a 4 menos, no lugar de 1,5, eu posso colocar 3 sobre 2. E aqui, meio elevado a n menos 1 é 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Tudo isso multiplicado pelo degrau unitário. Portanto, ao simplificar aqui dentro, nós vamos obter, então, 4 menos, aqui, o expoente 1 corta com esse menos 1, e só sobra 2 elevado a n. Portanto, 4 menos 3 vezes meio elevado a n vezes o degrau unitário. Ou seja, para n maior do que 1, a expressão obtida por frações parciais é exatamente a mesma que a expressão obtida pelo teorema de Loran. Agora, nós vamos retornar aos cálculos anteriores para comparar e ver qual método deu mais trabalho de ser implementado. Observe que o método de frações parciais demandou uma divisão de polinômios, demandou ainda que nós tirássemos o mínimo aqui, comparássemos os numeradores, resolvêssemos um sistema 2 por 2 e, por fim, consultássemos uma tabela de transformada Z para obter a expressão no domínio do tempo aqui do sinal. Já pelo teorema de Loran, a gente simplesmente usou o teorema do resíduo nos dois polos que já estão dados aqui, substituindo os valores de z pelos polos e obtivemos diretamente a expressão. Então, eu finalizo aqui esse vídeo e espero que tenha ficado claro para você que, para calcular uma transformada z inversa, é bem mais vantajoso utilizar o teorema de Loran do que frações parciais. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro.